pour les plans rédempteurs de Dieu, humble et d'apparence modeste, oh quel prix pour me libérer, attaché à la croix, Jésus. Attaché à la croix, il a pris mon péché, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, de sa vie innocente il cède pour mourir sur les flammes des bois, attaché à la croix pour moi, Jésus, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Au-delà de tous les mots que nous pouvons prononcer, para além de todos os nomes que nós podemos au-delà de tous les sacrifices que nous pouvons faire, e para além de todo o sacrifício que podemos fazer, nous reconnaissons l'œuvre de la croix de Golgotha comme Nosso seul prix payé pour nos vies. Nós reconhecemos a obra da cruz como o único preço pago pela nossa vida. Seigneur, ce soir, nous nous sommes approchés devant ton trône de grâce. Senhor, esta tarde nós aproximamos perante o teu trono da graça, Reconnaissant que sans toi nous sommes rien. reconhecendo que sem ti somos nada. Parle-nous, Fala-nos, exhorte, exorta, fortifie, fortalece, délivre. liberta. Nous chassons tout ce qui ne te confesse pas. E rechaçamos tudo quanto que não te confessa. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Em nome do Senhor Jesus. Règne dans ce temps. Reina neste tempo. Sois le roi dans nos pensées. Ser o rei nos nossos pensamentos. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Em nome do Senhor Jesus Nous avons Cristo. ainsi prié. Assim oremos. Amen. Amém. Vous devez vous asseoir, s'il vous plaît. Pode assentar-se, por favor. Que le Seigneur soit loué parce qu'il nous a accueillis encore dans sa présence. E que o Senhor seja glorificado por nos ter aceitado na sua presença. Et je sais que la présence du Seigneur c'est pour notre bien. E eu sei que a presença do Senhor é o nosso bem. 1 Roi 2, Primeiro Rei, capítulo 2, verset 2. versículo 2. Je m'en vais par les chemins de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Nous ajoutons chapitre 10, Acrescentamos o capítulo 10, verset 22, versículo 22, virgule verset 27. vírgula, versículo 27. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux d'Iran, et tous les 3 ans arrivait le navire de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos, tornava as naus de Tarsis e trazia ouro e prata, marfim e búzios e pavões. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres,
et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância como figueiras bravas que estão nas planícies. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. O Senhor acrescenta a explicação na leitura da sua palavra. On avait eu trop à dire. E tínhamos muito para dizer. Je ne veux pas dire qu'on avait manqué le temps, mais le Seigneur a voulu qu'on parle de cette manière-là. Não quero dizer que não tínhamos tempo, mas o Senhor quer que seja desta forma. Alors, nous avançons parce que tout comme presque nasuka pensé na biso. E avançamos porque estamos quase no fim do nosso pensamento. Bien que l'été a essayé la rater. Apesar que o ensinamento nunca acaba. Tozali koloba sur o testament de David. Falamos acerca do testamento de Davi. C'est-à-dire là où sa volonté est exprimée. E quer dizer, onde a sua vontade foi exprimada, ses pensées sont exprimées, os seus pensamentos foram exprimados. Et Salomon, comme son fils, doit marcher sur les traces de son père. E Salomão, sendo seu filho, deve marchar nas pisadas do seu pai. Son aligné qu'on garde le royaume. Se ele quer guardar o reino, il doit appliquer lettre sur lettre les ordonnances de son père. Deve aplicar letra sobre letra as ordenanças do seu pai. Je ne veux pas revenir sur ce que je dis. Não quero voltar naquilo que já falei. Mais nous avons compris que mas nós compreendemos que le vrai royaume, o verdadeiro reino, aujourd'hui, hoje em dia, c'est le royaume du Seigneur Jésus. É o reino do Senhor Jesus Cristo. E nós, filhos de Deus, dans l'obligation de kolanda chemin ya Christ. Estamos na obrigação de seguir o caminho de Jesus Cristo, de combater os combates do Cristo, para poder conservar o reino. Moindre negligência e a recomendação e a testament, mínima negligência da palavra do testamento, on perd le royaume. Perdemos o reino. C'est-à-dire, les gens pour rappeler que aux a droit et erreur, il y a pour négliger et l'autre côté, parce que ta vie dépend du message que Dieu t'a donné. Hoje vi para poder vos fazer as lembranças de que não tem direito ao erro, nem direito a numa negligência, porque tudo isso está ligado à tua vida. On néglige rien. Negligenciamos nada. Nous oublions rien. E também esquecemos nada. Parce que notre survie dépend de ces paroles du testament. Porque a nossa sobrevivência depende dessas palavras do testamento. Isto é, os combates que Jesus combateu e nos fez entrar nos mesmos combates. Como sabemos, temos um vencedor. E nós também continuaremos este combate até o seu fim. Como ele venceu, nós também vamos vencer. C'est-à-dire, parole et testament. Quer dizer, a palavra do testamento. On néglige rien. Não negligenciam nada. Voilà pourquoi nous avons touché le point des ennemis. Razão pela qual tocamos o ponto dos inimigos. A minha vontade era orar a vosso favor, mas Deus me deixou ainda pregar-vos, mas depois do tempo veremos. Na verset total, on a compris que o royaume de Salomão. No versículo que nós acabamos de ler, compreendemos que o reino de Salomão era o royaume que a influencé les nations. Era um reino que influenciou todas as nações. Écoutez-moi très bien. Escuta-me muito bem. Le royaume de Salomão, o reino de Salomão, a donné des solutions à l'intérieur du royaume. Deu soluções no interior do reino. Et a attiré aussi l'extérieur du royaume. Também atraiu o exterior do reino. Nalingi n'a pas sans de merci pour l'église aujourd'hui.
quero agradecer a Deus ao favor da igreja de hoje. C'est-à-dire que l'église doit influencer l'extérieur parce qu'il y a le message du royaume et il y a le roi. Isto é, a igreja deve influenciar o fora porque há mensagem do rei. Mais cela ne veut pas dire qu'hoje ainda como déjà recoca. Isto não quer dizer que hoje ainda já atingiu a perfeição, não. Nalinga tomi comparer na église no susciter mais tomi comparer na église da Bíblia. E não gosto de nos comparar com outras igrejas, mas por enquanto com a igreja da Bíblia. C'est-à-dire que tout le monde qui est royaume et Salomon influencé na batualibanda. E vimos que o rei de Salomão influenciou todos os reinos de fora. Écriture lobby, A escritura confirma. batiaki masua. Colocaram barcos ou navios que iam até as nações, tomando até macacos, até povões, c'est-à-dire que Nabanzete, quer dizer até as madeiras. o roi Salomon attire tout. E o rei Salomão atrai tudo. Et moi je crois que cet évangile doit attirer tout. E eu creio que este evangelho deve atrair tudo. Écriture lobby, navire bataki ko apporter ivoire, Os naus levavam marfim singe, e macacos paon, e pavões, or, ouro, argent. prata. Si você okuti macaco na Jerusalém, Basta de encontrar macaquinho em Jerusalém. ataza nyama atanga makite. Mesmo foi animal que foi contado. So tunyo komi andeni. Basta de perguntar como chegaste aqui. Masua ya Salomon e meminda. Dirá que dos naus de Salomão me trouxe até aqui. C'est-à-dire que ce royaume-là attire tous. Isto é, este reino atrai todos. Donc si nous sommes attirés aujourd'hui, Se nós formos atraídos hoje, c'est parce qu'il y a plus que Salomon. porque há mais do que Salomão. Amém. Et ça, une espèce de, ça attire tout le monde. Não é espécie, atrai todo mundo. Ce sont des choses que nous étudions. São coisas que nós estudamos, Et au jour du Seigneur, mas no dia do Senhor, nous allons encore parler de ça. e falaremos dessas coisas. Dans le moindre détail. E em menos detalhes. C'est-à-dire, quand on parle du royaume, l'andanga awa, très bien. Isto é, quando falamos do reino, acompanha-me aqui muito bem, Et ça n'a pas droit, il y a roi. tem os direitos do rei. Moto a téléphone là, ils ont sonné. Allô, Molango. Quem deixou o teu telefone tocando, tira. Voilà, le téléphone, ils ont sonné. Tira o telefone que está tocando aí. Si vous avez enregistré, il faut que tu sois dans le mode avion. Coloca em modo voo ou em modo silencioso, para não incomodar outras pessoas. On n'a pas mon abisso. Que o Senhor nos abençoe. On n'a pas mon abisso. O Senhor nos abençoe. C'est-à-dire, quand on parle du royaume, Quer dizer, quando falamos do rei, il y a le roi, o rei il y a le droit. também tem os direitos. Ce que nous sommes na bokonzi. E todo alguém que tem o rei Azana makoki mokonza papesie. tem algumas capacidades que Deus lhe deu, Pour permettre d'exercer le royaume naïe. que vai permitir exercendo o seu reino. Luc chapitre 10. Lucas capítulo 10. Nala sabino makoki wana. Vou vos mostrar essas Comme capacidades. ça, toi avancer place de souka kilo vidéo nazala makambo. Ebele ya boloba. Depois avançaremos onde paramos ontem. Luc chapitre 10, banda verset 19. Ok. O capítulo 10, a partir do versículo 19. Luc 10, 19. Il est écrit. Lucas 10, 19 está escrito. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Okay. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. C'est-à-dire que Yesu tamazolo banapesi bino pouvoir. Isto é, quando Jesus dizia que vos dou o poder Ya kotambola likolo ya banyoka. de pisar as serpentes Likolo ya bascorpion. sobre escorpiões, Eloko ekotelemela bino te. e nada vos fará dano algum, C'est la parole du Seigneur. é a palavra do Senhor. C'est la parole du Seigneur. É a palavra do Senhor. Si tu es ça la constant. Aqui vamos fazer constatamos que Ba problème est l'autre mais la bisote.
As problema não se levanta contra La nós. difficulté est telle, mais la mission As dificuldades não se levantam contra nós. Si on s'ambaza mutu alokuta. Será que Deus é um mentiroso? Non. Não. Voilà pourquoi nous étudions ces choses dans cet angle-là. Razão pela qual nós estudamos essas coisas neste sentido. Royaume ezali, oui. E o reino existe sim. Pouvoir ezali, O oui. poder também existe sim. Mais pourquoi royaume ango er moko? Mas por que este reino, às vezes, Et donc ça, le les a royaume te. faz com que não é o reino? C'est qu'il y a des ennemis. Isto é, ou quer dizer, há inimigos. Les ennemis qui empêchent que Os inimigos que impedem que ma promesse est ça la manière nzambe aloba. E essas promessas realizam-se da forma que Deus tinha dito. Nazala besoin de penser na mato pour eux ezala kutu mama makasi eza très simple. Quero que me dê a vossa atenção porque são coisas simples. C'est-à-dire, Quer dizer, tokoki kosala prière. podemos fazer uma oração, Mais la prière nyonso te pesa na moto autorité. mas não é toda oração que dá a alguém a autoridade. Ezala baka nyonso te eza ndenge moko. Não, todos os casos não são iguais. Ezala pesa na makoki na lobango très simple. Deus me dá a capacidade de falar ainda mais simples. Bayekoli ya Yesu bakenda. Os discípulos de Jesus foram Tango bazongi. ao voltar. Si on vérifie dans Luc chapitre 10. Se verificar em Lucas capítulo 10, On va dire verset place 4 tangi. e onde nós acabamos de ler, 19, 20 au kiti. 19, 20, desce, Bayaki ne sembo. vieram com alegria, Babi Yesu. dizendo: Jesus, Philippe m'appelle aussi bisu. os demônios nos obedeceram, On a chassé les démons. nós expulsamos os demônios, Mais un jour, mas um dia bamemela bango démon moko. levaram o demônio, Mwana moko. filho, Azalaki na maladie moko. que tinha uma Depois sopa de saía doença na mãe. e que lhe deixava Depois saía na cair boca. nas águas e no fogo. Baye. Bameki. Tentaram, Bameki. tentaram, Babuta un échec. mas foi uma derrota. Mokolo mwana obite. O pai disse: não, Nakenda ne pa ya Yesu. vão até Jesus. Yesu a chassé démon. Jesus expulsou os demônios Maman ndenge moto abiki. e veio da forma que o Kasi homem babaki Yesu. e foram a procurar Ndenge Jesus. biso tobengani démon. Mas como que nós não Mais conseguimos ça la démon expulsar? sous babengana. Mas há outros demônios que ele conseguiu Mais ça la démon expulsar. sous bakokite. Mas outros demônios não conseguiram. C'est-à-dire, Quer dizer, il y a des cas résistants. há casos resistentes, Il y a des principautés. há principados, Il y a des dominations. há dominações Il y a des autorités. e também há autoridades. Mon Nzambe doit apprendre O Filho de Deus deve aprender comment exercer son autorité como exercitar a sua autoridade devant ces différentes sortes de gens. perante todos os tipos de inimigos ou combates. Et c'est nous tous ensemble dans la vie. Amém. C'est-à-dire, et ça, les démons sont au Kendakaka. Não são todos os demônios que tu Au nom de ias. Jésus, Père, Em nome de Jesus, depois foi não. les âmes démons Zouzou. Há alguns demônios. Au nom de Jésus, qu'il y a au Kende. Em nome de Jesus Cristo irá. Mais attention, Mas atenção, prière, on ne faisait la très efficace. esta oração deve ser muito eficaz. Nous avons besoin place nous sur le tamboula. Eu creio que todos os lugares que vai andando, L'idée est à la présence de ton esprit pour vaincre. esta pregação esteja presente no seu espírito para poder vencer os combates. Maintenant, nous avons compris que E dali compreendemos si que Salomon exerçait librement son royaume, se o Salomão exerceu livremente o seu parce reino, qu'il avait tenu compte des ennemis. porque ele levou em conta os seus inimigos. Parce que je vais donner trop de détails. E hoje é dia importante porque darei muitos detalhes. Nous avions étudié hier Nós estudamos ontem les ennemis qu'on a héritiés. Je parle de l'héritage. os inimigos pela qual nós herdamos. Aqui eu falo da herança. Seule solution à l'héritage, A única solução na herança c'est la repentance sincère, é o arrependimento sincero, confession sincère, confissão sincera, on la délivrance, passando pela libertação obimi na lia ya héritage, e saindo eza base ya bitumba. no laço da herança que é a base dos combates. Est-ce que tu regardes bien? Amém.
Toyokani bien. Estamos de acordo. C'est-à-dire, Moutou a une église. Quer dizer, alguém que veio na igreja, Nana ozo baptême. quem vai ser batizado? Aqui ozo baptême. E ele foi Mais à batizado. ça, repentance, sincérité. Mas nunca fez o arrependimento sincero. Mouté tout ça maté. E o seu coração nunca foi tocado, Bomba bamabé moussousou. guardando alguns segredos. L'héritage. A herança Il vous a toujours un impact de couleur. terá o impacto sobre a sua vida. Mais quelqu'un qui a fait une confession sincère, Mas alguém que fez uma confissão sincera, repentance sincère, arrependimento sincero, qui s'examine nuit et jour, que examina-se dia e noite, le combat de l'héritage n'aura pas impact dans sa vie. os combates da herança não terá nenhum impacto na sua vida. Zamba ebaki ke na Égypte. Deus sabia que no Egito, Nanaza, quem estava lá? Pharaon. É o faraó. Zamba ebaki ke na Égypte. Deus sabia que no Egito Janès Jambres Saza. havia Janés e Jambres. Zamba ebaki ke na Égypte. Deus sabia que no Egito Chargé à ma corvée bazali. havia o carregador das cargas. Zamba ebaki ke ma inspecteur bazali. Deus sabia que havia inspetores. Zamba ebaki ke ma commissaire bazali. Deus sabia que havia C'est conselheiros. ça l'organisation de l'Égypte. Isto é a organização do Egito. C'est que Moutoza l'Égypte. Isto é quem se encontra no Egito. Aïbakaza na corvée alors ça la coutu na moi. Saiba que tem alguém que lhe controla dia e Il noite. y a les démons de contrôle. Há demônios de controle. Il y a toute une organisation qui le combat. Há toda uma organização que combate a sua vida. Et Pharaon E Faraó était clair. foi claro. Alors il baxera bango musala. Disse, acrescenta, aumenta mais a On sua a carga distraire bango. para poder distraí-los, Bango sala kana. esquecer do Canaã. C'est ce que le diable fait. É isso que é assim que o diabo faz. Je vois la route de la frère mon sala musala sala. Como encontrei irmão que trabalha de vez em Le quando sambo pour la ye. e a oração para ele Ils ont un capacité. é passatempo. Donc par jour, Por dia tu as la 24 heures. temos 24 horas. Par semaine, tu as la combien? Por semana teremos quantas horas? Tu as la 168 heures. Teremos 168 horas. Mais mardi, nous avons passé combien? E na terça-feira Deus nos pediu 3 heures. 3 horas. Vendredi, Sexta-feira 3 heures. 3 horas. Dimanche, Domingo 4 heures. 4 horas. Nous avons passé 10 heures. Pelo menos Deus te pediu 10 horas. Dans 168 heures. Em 168 horas. Rendez-vous à Zambéry à 10 O heures. encontro com Deus apenas 10 horas. Mais nous, tout dimanche, Mas o homem até domingo, pour comme à 9 heures. para chegar às 9 horas, À 11 heures. chega cá às Quand 11. il a rendez-vous à Quer Zambéry, dizer, o encontro com alors Deus, on est sous 2 e heures. ele tirou ainda 2 horas. Mercredi, nous avons attendu. Mas terça-feira não Nakamana tem Kibolo. Alors on est sous 3 heures. tirando também às 3 horas. Vendredi, nous avons retard. Sexta-feira estou atrasado. À comme église à 17h30. Chegando na igreja às 17h30. Tirando 1h30. Donc on a un Zambé. Para ele, Deus, À 168 heures. em 160 On horas, peut essayer peut-être deu 3 talvez heures. 3 horas de tempo. En tout cas, nous avons persévéré. E eu persevero. Distraction à Pharaon. Distração de Faraó. Tope qui sabamo. Impedi-los Baka di sakana. para não pensar em Canaã. Pharaon suki warate. Faraó não parou por ali. Tope qui sabamo. Impedi-los Bako mebelete. para não aumentar. C'est-à-dire que le diable Quer dizer que o diabo nous empêche nos impede de réussir, de vencer, de penser à l'éternité, de pensar acerca da de eternidade, croître aussi comme ça. de crescer assim fisicamente. Benasuka. E por fim, Son mwana mobile bomai. basta de ver o menino, mata-o. C'est ce que Jésus-Christ dit. É aquilo que Jesus Le diz. diable et le voleur ne vient que pour O diabo, o ladrão, vem que para. dérober, Violar. tuer. E C'est ça l'œuvre de Pharaon. isto é a obra do faraó. Mais quel que soit ma plan à Pharaon, Mas apesar dos planos de faraó, Zamba et Misaki Abraham, Deus tinha dito a Abraão, na Kokita, e eu te serei na délivrer du e Bota. libertarei. C'est-à-dire qu'il y a l'agneau. Quer dizer, há o cordeiro. L'agneau est capable O cordeiro é de capaz nous délivrer dans toutes ces de tracasseries. libertar de toda essa amassada do Egito. Ou ils ont tout hérité. São combates que nós damos. Mais ils ont un ennemi,
mas também há alguns inimigos. Eu quero garantir que todo mundo acompanhe muito bem. Eu sei que cada um acompanha bem. Tem outros inimigos pela qual que não herdamos. Mas temos esses inimigos que nós encontramos com eles na marcha. Encontramos em função do que? En fonction des actes. Em função dos atos que nós praticamos. Premier roi. Primeiro dos reis. Chapitre 11. Capítulo 11. Avec beaucoup d'attention. Gostaria que acompanhe-me com muita atenção. Premier verset. Toquez. Primeiro versículo, vamos. 1 roi 11, premier. 1 dos reis, capítulo 11, versículo 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Idumeias, Sidônias e Eteias. Verset 2. Versículo 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fit à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Verset 14. Versículo 14. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'édomite de la race royale d'Édom. Levantou, pois, o Senhor a Salomão adversário a Hadad, o Idumeu. Ele era da semente do rei Edom. Verset 15. Versículo 15. Verset 15, c'est ça. Dans le temps où David bâtit Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient en Édom. Porque sucedeu que, estando David em Edom, e subindo Joab, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo varão em Edom. Je veux que le Seigneur ajoute une explication. Quero que o Senhor acrescente a explicação. Peut-être qu'on a besoin tout emboulana na écriture caca. Aqui eu quero que andassemos apenas com a Parce que escritura. dans cette écriture il y a l'instruction. Porque dentro dessa escritura há instrução. Il y a tiré instruction. Tirando uma instrução. Salomão aye kolinga basi papaya. Foi amar mulheres estranhas. L'acte qu'il a posé, O ato pela qual ele et ça dit que praticou, Zamba suscité ba ennemi. fez com que Deus sustasse a ele inimigos. Ba ennemi amweza banani. Esses inimigos são quem? Talaka liboso talaka. Olha-me cá em frente. David atika ba ennemi. David deixou os inimigos, A explicar Salomon ba ennemi nyonso te. mas não conseguiu explicar a Salomão todos os inimigos. Zoka Hadad pe azalaka ennemi. Afinal, Hadad também é um dos inimigos. Hadad Hadad azal ennemi até Salomon. não é inimigo no tempo de Salomão. Azalaki ennemi na taille David. Era o inimigo no tempo de David, o Mais pai. pour David azo régner, Mas como David reinava, moyen ya mona les não années. tinha como aparecer. Salomon pe comme roi. Salomão tornou-se rei. Ayete. E Mais tant que Salomon posait acte et infidélité, mas quando Salomão posou esta prática de ennemi infidelidade, Tata e o inimigo do pai azongi. levantou-se ou apareceu. Hadad, Hadad il a un problème dans Salomon. não tinha problema com Salomão, Hadad a un problème dans David. só apenas com Mais Davi. Salomon tient à son régner, Mas Salomão, ao reinar, Hadad a zalaïté. Hadad não Mais tant apareceu. qu'on m'a dit qu'on posait ma acte et idolâtrie, Começou a praticar esses atos de ça m'a idolatria. zongi si ben ennemi à Kala. E Deus
fez voltar os inimigos antigos. Même tata tikaki. E pela qual o pai tinha deixado. Razão. Azalaki pe ennemi à David. Também era dos inimigos de Davi. Maintenant Salomon a régné. Mas enquanto Salomão reinava, de temer a Deus, chapitre 5. se ler no 1 dos Reis capítulo 5, 1 chapitre 5. 1 dos Reis capítulo 5, ça doit être le verset, pode ser o versículo 3. Allons-y. 3. Vamos. E descemos. Allons-y, allons-y. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause de guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Bem sabes tu que David, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pus debaixo das plantas dos pés. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voilà. Porém, agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, adversário não há, nem algum mal encontro. Quero que Deus dê inteligência a cada de compreender muito bem esta pregação. Degré à obéissance na biso pa ya Nzambe. O degrau da obediência nossa Deus. Abundela biso bitumba mususu toyebi te. Combate ao nosso favor alguns combates que nós não sabemos. Salomão ayemba kiteke não sabia que Hadad era o inimigo de Davi. Ayemba kiteke Rezon também não sabia que Rezon também era inimigo de Davi de seu pai. Mas quando ele, o seu coração, e saindo na presença de Deus, praticando maus atos, esses inimigos voltaram. Eu digo aos filhos de Deus o seguinte: antes de condenar a Deus, perante as derrotas, perante as dificuldades que nos encontram, devemos examinar o primeiro. Porque Deus olha mais o coração. Amém. Há outros pecados que saem. Há outros pecados que permanecem no coração. A iniquidade. Mas Dieu sonde le rein et le cœur. Deus sonda os corações ruins. Tout va bien. Nós vimos que está tudo bem. Mas Deus considera que há uma coisa escondida dentro do coração. E daí Salomão, o fato que o seu coração se détourné e deu as costas a Deus, e de repente os inimigos apareceram. Hadad que tinha fugido voltou. Rezon que tinha fugido voltou. C'est-à-dire que les actes que Salomon a posés, esses atos que ele praticou, suscitou muitos inimigos na sua vida. E não quero parar apenas na sombra. Galates chapitre 6. Gálatas capítulo 6. Frère Paul doit nous aider. Irmão Paulo deve nos ajudar. Papa, toquez Galates chapitre 6 verset 7. Gálatas capítulo 6 versículo 7. Toquez verset 7. Quitta verset 8. Toquez. Versículo 7 desce até 8. Allons-y. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Não ereis. Deus não se deixa encarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. S'il sème ce qu'il plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qu'il plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. C'est-à-dire quoi? Quer dizer o quê? Tout acte que l'homme pose, c'est une sémence. Todo ato que o homem pratica é uma semente. Tudo quanto que o homem pratica, repito, é uma semente. C'est-à-dire, quer dizer, nalingi, e eu nafingi, insultei, naibi, e eu roubei, e fazendo isto mais tous ces actes-là, todos esses atos ce sont des semences. são sementes.
que pode ceifar. C'est-à-dire que Salomon, Quem disait que Salomão, quand ma nation a que ma princesse d'abord, e essas nações que foi tomar as princesas, quand ma nation ne va pas qui ennemi na as mesmas nações que tornaram suas inimigas. Maintenant ces ennemis là, E esses inimigos aqui existaient. já existiam. Mais parce que Salomon Mas porque Salomão craignait Dieu, temia Deus, marchait avec Dieu, marchando com il Deus, avait la paix. havia paz. E E ele mesmo dizia: papa na o ngai meu pai akokai kotonga te não podia edificar uma casa po bitumbelekaki. porque havia muitas Mais guerras. sikoyo toza na ntango ya kimia, Mas estamos no tempo da paz. O royaume na ngai eza ya kimia. meu reino é da paz. Mais ntango kaka Mas quando motema na o ye seu coração eke na banzambe ya mabanga, desviou-se nos deuses estranhos, nzambe akosusite bene. Deus começou a levantar os inimigos. nalingi ke derrière échec, Eu quero que atrás desta derrota, derrière difficulté, detrás desta derrière dificuldade, malheur, e por detrás desta ou oluka infelicidade, oyeba te ya nini nzambe. busca, procura qual é a pregação e ensinamento que Deus Au gosta. jour du malheur, No dia de infelicidade, réfléchis. reflita. Oza na Angola pourquoi? Está em Angola por quê? Po okanisa koza na Angola. Porque pensaste estar em Angola. C'est-à-dire, Quer dizer, ce que nous sommes, o que nós somos c'est l'explication de nos pensées. são a explicação do nosso pensamento. Sikoyo kaka na bisika oyo topozaka baacte, É onde nós praticamos esses atos. ne place bitumba na biso ezala. É onde encontra também os nossos combates, nossas lutas. C'est-à-dire que eza na bitumba Quer oyo dizer, há alguns combates tomilukeli biso moko. que nós buscamos a nós mesmos. Naza na besoin nakamene bino wapi, Eu quero vos levar aonde? nakamene bato bazala Vos levar as pessoas para ser konséquent na baacte bapozaka mpo soki bitumba ekomeli bango bayokisa bapasteur pasi pamba te. Un exemple para donc, ter conhecimento daquilo que acontece, para não fazer sofrer os pastores. Por exemplo, bruxo. ndoki Bruxo. tosambeli mpo na sœur moko. E fizemos oração a favor de uma irmã. Jejuamos, oramos. Maladie ekomaka Mas a doença vai de mal a pior. Mas chorando, gritando, jejuamos, oramos. aquele hôpital change Foi no hospital, não há mudança. tobengana basakoli mosusu Vamos chamar a outros profetas. ozaloba azando É bruxo. azando É bruxo. mokola nayebisa dokta maurice kutabima No dia que informou o doutor Maurício, não aceitou. nayebisa dokta Ele disse, doutor, aquela irmã, dokta o bikwa quê? tolia epa na ye Comemos da sua casa tambula na ye e andamos com ela. nayebisi Espera, esse komoni profeta, será que viste bem mesmo? na okosa te nayebisi Ele estou a mentir. que malade E disseram que esta doença okufa na biso confesse vai morrer se não confessar. ele capute Ele não conhece nada, não. profete esse komoni Profeta, será que viste bem? quelques jours akufi Dias depois morreu. o que eu bato no sonho você biso na pasi pa Muita gente nos faz sofrer aí à ele toa, ele camoio sabendo que este não problema, tunazana basi e eu estou na base dessa situação, mas jejum com orações. peut-être moi si nazolanda Como um irmão, talvez a sua mulher está acompanhando alingani ya sœur e queria matar a irmã. tosambeli tosala na bikosa Oramos, oramos, Deus. nayebisi te mosalo Disseram, bota na ye na mpepie entre ainda com a oração. omomona double Mas estou vendo duplo. fracas não omona Irmão, double estou vendo duplo. sikoyo nasambela mpona Vou orar com nakona kominde E akili e ele fechou. muzenge ezalaki ya solo É, c'est-à-dire quer dizer, eza na bato mosusu bakokisaka basala ya nzambe mpasi pamba aza conscient ya makambo ele ezokombela faz sofrer o ser de Deus à toa. Portanto, este consciente das coisas que acontecem na vida. Isso é verdade. Estamos agora. makambo esimba te Estamos a dar certo. As coisas estão a dar certo. pai Pai, moto aza très complexe o homem é muito complexo. eza na bato mosusu baza mpenza conscient Há pessoas que são conscientes aloba vi na ye e a sua mais vida. diable aya aveugle Mas um diabo veio a cegar. moto mosusu neti toza na sœur moko akufa Temos uma irmã que já morreu. aconfesse Confessou. na biso tondimi ke Até nós acreditamos que acabou. tosambeli Oremos. te papa Depois, pai, na bosana
Eu tinha esquecido uma coisa. Recomeçou. Ele não tinha dito. Recomeçou. Quando vem, recomeça. Pai, aqui tem esquecido. Mas a pessoa é cegueira do Satanás. Mas outras pessoas são elas mesmas. Daniel sei que não haverá. Os combates, outros inimigos estão suscitados por causa dos nossos atos. Vai combater com eles como? E darei a forma. É por isso que eu gosto do irmão Daniel. Enche uma pessoa alegre porque congrega na Assembleia do Senhor. Dali eu disse que tu és um bem natural. Porque se alguém ora no ensinamento, se alguém combate dentro da pregação, é uma pessoa alegre. Irmão Daniel estava sentado e na escravidão. Não ora. Mas quando viu que as coisas pela qual cumpriu, ele pegou o livro, leu, porque antes de orar bem, e o ensinamento deve dar a forma. Eu como mamãe de Salomão, antes de ir interceder, Natan tomou as palavras, colocando na sua boca. Quando foi o Davi, não ele que orava, Natan, se alguém compreender o ensinamento e orando, Deus vai ouvir, mas vai ouvir a pregação. E quando disse a Jesus, faz nada que eu vejo, não lhes respondeu. Deus fica em silêncio para quem não ouvir a pregação. O Herode nunca ouviu e pensa milagre porque aconteceu que irmão Daniel tomou a profecia. O tempo chegou. Esta oração de Daniel, se nós fizermos como aquele fizer, santo, 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 e eu gostaria de pedir, Daniel aproximou-se dizendo: Deus, eu não serei capaz de dizer em ti a justiça, em ti a misericórdia, em nós a confissão, porque os nossos pais, a nós mesmos, nunca ouvimos a ti, nunca ouvimos a teus profetas. Eis aqui estamos afastados, estamos com vergonha. Jerusalém ficou uma coisa, Deus, porque não tínhamos ouvido. Ouviste alguém pregado, ensinado? Mas se alguém de multidão, Senhor, Jerusalém, não pode deixar. Que desça o fogo. O fogo desce. Na oração de Daniel, o nome de Nabucodonosor, o nome da Babilônia, mas quem queimou Nabucodonosor? Quem queimou Babilônia? E Jerusalém. Mas sabendo que se o bucho tornou-se falso, é porque não tem força. É porque eu não obedeci a ti. Amém. Amém. E eu perco meu dinheiro assim. Não é você. É sou eu que nunca deu dízimo. As minhas coisas não fazem certo. Deus sempre tem a misericórdia. Outros combates pelo ato que nós cometemos. Pegar ninguém como um rei. Basta. Pastor. Não foi ensinado a saber. E estas coisas são heranças. E ele mesmo praticou. Pai, como alguém me disse, pai, minhas coisas não vão dar certo. Por causa deste filho, Deus, as coisas não vão dar certo. Por causa dele,
postus Pour aller à mon accueil. praise Plate c'est l'homme. o postus uma pequena coisa. Alors que peu de levain. Então que pouco de Fais lever toute la partie. pode levantar toda a massa. Sim, pastor. On est dans la tibouille. Por causa desse que vai impedir que Deus me ouça. Aveuglement. Cegueira. Et ça m'a capot opposé. Há coisas que nós Et praticamos. bien ils sont nani tumbaka. Aquilo criou até os combates antigos. Salomon subi tumbaka. Salomão conseguiu os combates Na antigos. Jeroboam. Até Jeroboão. Zambalobi. Que Deus disse: Na kaboli royaume. eu dividi o rei. Oborenge ni susute. Nunca vai reinar Nikolo ya 12 tribus. sobre 12 tribos. Eu falo, filho de Deus. Basta de ver os inimigos. E há muitas derrotas. Não vem dos inimigos. Não combate os inimigos. Volta a ti mesmo. Porque Deus tem autoridade. A partir da nossa desobediência. C'est que Salomon pourra aux autorités. Salomão não podia. Sur 12. Podia ter autoridade Mais à sobre cause de 12. la désobéissance. Mas por causa da Salomon desobediência, 10. Deus tirou 10. Après c'est à mon Jéroboam. Dando a Jeroboão. Paul à David. Para David. Article il était. Deixou apenas duas. Deus é Paul à été. Essas duas não é por causa C'est Paul à dele. été. Por causa dele. Deus pode tirar tudo. Avoir une promesse. Ter uma promessa. Avoir la grâce. Ter a graça. Avoir le don. Ter o dom. C'est une chose. É uma coisa. Gérer la grâce. Mas gerir a graça. Gérer le don. Gerir o dom. Gérer les Gerir capacités. as C'est autre capacidades. chose. É também uma outra coisa. On peut être un bon Pode prédicateur. ser um bom On pregador. peut avoir toute Podemos l'excellence. ter toda a excelência. Mais gérer ces choses, Mas gerir as c'est coisas très difficile. é muito Si difícil. la personne est capable de se gérer, E o homem é incapaz de se gerir. Exato. Nangolu, Pela graça, n'a pas kozwa porte. posso ter uma porta. Mais la conduite n'a pas. Mas pela minha conduta, La route n'a pas. posso fechar também a porta. Les hommes ont entend à Congo, docteur Maurice Aïdou. Há um pregador que não vou falar do seu nome, mas o doutor Maurício tem um conhecimento dele. Ingisa Kingasan, c'est lui. E ele mexeu o Kingasani. Il était aussi mon ami. Era também meu amigo. Le pasteur Moabenganga, Kima Mutoa. Mas um pastor chamou-me dizendo: foge aquele homem. Vina Ezamadi. A sua vida não está correta. Docteur Maurice Aïdou, qui n'a qu'à dire que c'est la prison, le boulot, moi, c'est à moi. E o doutor Maurício sabe que eu fui lhe tirar na prisão por causa de uma mulher alheia. Aqui fomos l'église quelque part. Foi abrindo uma igreja no Maman a centro. parti de l'église. Uma mamã entrou na Après igreja ces paroles de connaissance. e dando uma palavra de Maman conhecimento. dans la mort, la mort, la poto. Eu vi que tem um filho dela. Não toma conta de tudo. Mas esses dias vai tomar conta. Zamba au visiter. Deus vai visitar. Après 2 semaines, Depois de 2 semanas. moi, on a loué la poto. E o filho saiu de roupa. Après, lui, maman, me tout cas. Trouxe viaturas para mim. Maman, là, c'est vous. A mamãe, com alegria, Une clé de contact. tomou uma chave das Là, il peut viaturas. s'amoussailler. Foi dar no servo de Deus. Après, la quitte matinale. E vendo no culto matinal. Après, à l'église, Bagami, pasteur, la couloir, la moitié. Chegando na porta, prenderam num corredor. a mulher, Après, il a pris la porte. Ele voltou com a chave da viatura. Angolo est pour quitter. Ter a graça não basta. Voyez par l'hôtel est pour quitter. Saber pregar não basta. Mais pour gérer mon Mas gerir a graça, Ele exato, ultrapassa tudo. Amém, amém, amém. royaume. O rei. Vos voisins ont un problème. E tem não problema. L'évangile. O evangelho J'ai autorité. tem autoridade. Mais il faut qu'il y ait un ennemi. Mas deve prestar atenção aos inimigos. Parce que ces ennemis-là Porque esses inimigos aqui détruisent l'héritage. destroem a herança. Là, ce n'est plus l'affaire de Dieu. Aqui não é mais problema Mais de c'est Deus. parce que tu ne sais pas gérer la grâce, le don que Dieu t'a donné. É porque não sabe gerir a graça, o dom pela qual Deus te deu. Salomon, Salomão, l'on la perdre. como perdeu? La perdre pourquoi? Perdeu por Vous quê? avez à cause de Deus mentiu não. conduite naïmo. E a sua conduta, Bandeko. irmãos, Et ça, le biloko t'opposer le col à acte. há coisas que nós praticamos. Naïmi monter moi à terre. Eu sei pregador de Quand pregador. on est en boca, mon Chegando numa cidade, fallait pas y aller. era preciso ser Ah, pastor, recebido. mas Os pastores disseram, perdão, Acha ma couloir. que não pisa aqui. Pardon, Tchate. Perdão, não pisa aqui. Bah, tout le monde a dit aux Então, vai tomar conta disso.
Avant de parler. vai assumir na tua casa. Avant de parler. Porque na minha casa, Avant de parler. na casa dele também. Azar magia o linga basi ama. E teu, Bon, ça va pas bien na eu também não vou ter. Isso é achar graça. É uma coisa. Mas gerir a graça também é uma outra coisa. Amém. Vou falar com os homens. Se alguém amar a sua vida, se alguém amar a sua vida, já leste? Nunca leste? 1 Pierre 3. 1 Pedro 3. Que Deus me faz graça. 1 Pierre chapitre 3. Primeira do Pedro capítulo 3. Verset 10, papa. A partir do versículo 10 avançamos. Si quelqu'un en effet veut aimer sa vie et voir des jours heureux, porque quem quiser amar a vida e ver os dias bons, e ver dias alegres bons, espere, voir des jours heureux, ver dias bons ou felizes. Apôtre Moïse, il y a outras pessoas qui entreront au ciel, que entrarão no céu, mais qui n'ont pas vu des jours heureux. mas não conseguiram ver dias bons. Des jours heureux, dias bons, dias felizes, dias alegres. Existe também no mundo. Pode também viver dias bons em poucos dias que Deus te deu no mundo, fazendo uma coisa e vencendo, dizendo Deus obrigado, porque ouviste a minha oração. O coração encheu-se de alegria. Amém. E como por exemplo os pais, e comendo e outro puxar aqui, outro sentado aqui, fica também isso é dentro pode também subir na viatura e a mulher ao lado, até os filhos, e música de Deus também são dias felizes. Amém. Pode também viver os dias bons, felizes. Há também dias bons, tentando assim dinheiro fora, tentando aqui, tentando assim dinheiro fora. Estou tendo Jesus veio hoje, também foi, mas no mundo não viveste dias bons. Também pode viver os dias bons avançando. qu'il préserve sa langue du mal. Au moment du secret, refreia sua língua do mal. Et se lève des paroles trompeuses. E os seus lábios não falem engano. Il s'éloigne du mal et fasse le bien. Aparte-se do mal e faça o bem. Qu'il cherche la paix et la poursuive. Busque a paz e siga. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. E os seus ouvidos atentos às suas orações. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Voilà. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Les grands ennemis de nos vies, os grandes inimigos da nossa sont vida, suscités à partir des actes que nous suscitaram através dos atos que nós praticamos. Il faut embarquer. Deve saber que tout acte que je pose, todo ato que eu pratico, ça peut devenir un obstacle. Pode tornar obstáculo na minha vida. Et c'est ça aussi base à ma combat. E são aussi base de muitas combates. Les ennemis viennent aussi là-bas. Os inimigos também reaparecem a partir dali. Tout le monde m'a compris? Amém. Será que tout le monde m'a compris? Suivez maintenant un petit mariage que je vous fais. E acompanha pequeno casamento que eu vou fazer. Les actes que Salomon a posés, os atos pela qual Salomão ont ramené les ennemis du passé. Levaram os inimigos do passado, sont devenus les ennemis du présent. Tornando os inimigos do presente. Il y a aussi Jéroboam, e também há Jeroboão, qui est l'ennemi, que é o inimigo presente, qui agira dans le futur, e vai agindo no futuro. C'est-à-dire nous avons e temos les ennemis du passé, os inimigos do passado,
passado, os inimigos do presente, os inimigos do futuro. Correto? Mais comment ces ennemis Mas como esses inimigos font la coalition pour nous combattre? fazem coalizão para poder nos combater? Como? Ils travaillent comment? Como eles trabalham? On cherche un texte qui va nous aider. Ou buscamos texto que vai nos ajudar. Nous prenons Juge. Tomamos o juízo. Juge, chapitre 6. O seu capítulo 6. Lis le verset 3. Leia o seu versículo 3. Rapidement. Rapidamente. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. E porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os de Oriente contra ele subiam. Juge chapitre 3. Juge capítulo 3. Verset 1er. Allons-y. Seu versículo 1. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres des Canaan. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para, por elas, provar a Israel, a todos que não sabia de todas as guerras de Canaã. Verset 2. Versículo 2. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel soubessem. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël fassent quoi? Soubessem. Apprise la guerre. Para lhes ensinar a guerra. Il y a la connaissance de la guerre. Há o conhecimento da guerra. Et apprendre la guerre. E aprender a guerra. Espera. On n'a pas mon avis. Será que são duras essas coisas? Não é Apocalipse 10, é muito simples. On n'a pas mon avis. Olha, me quer frente. Eu quero garantir-me que todo mundo acompanha. Israel chegando em Canaã, começou a ferir os inimigos. Ferindo. Mas Deus deixou alguns inimigos. Deus deixa os inimigos da vida do homem. A Bíblia diz que Deus deixou-lhes alguns inimigos para ter o conhecimento da guerra e ensinar, aprender como fazer a guerra. Isto é Deus. Não vai acabar com todos os inimigos. Se ela acabar com os inimigos, nunca vai combater. Dali verão as coisas marcham. Conseguir dinheiro. De repente, mas todos temos jejum. Eu todo jejum. Será que dali vou na rua? O que eu fiz? Que levou todos os e prepara os combates já me falaram. Não fiz nada. Senhor, Senhor, anda comigo da forma que tu queres. Mas já blocage. Bloqueio. O que eu fiz? Esses dias, começa a confissão. Encontra-se com o povo. Não guarda os les ennemis font les alliances. Façam alianças. Correto. Eu vos darei exemplos terra a terra. Moi, je fais de délivrance. Eu faço libertação. Há outros casos. O marido não tem problema. Mas foi casar numa família de problema. Ao casar, os combates desta família vai vestir. E as coisas tornaram difíceis. Você pensa que você imagina o casamento? Há outro casamento também. E casando bem, mas ao dar dinheiro para até os irmãos da família do homem e da mulher começaram o combate ali. O casamento
Moi, ça comme très impoli dans la mulher tornou mal educada. Na sala frère mon délivrance. Eu já fiz a libertação a favor do irmão. Ça pasteur. Disse pastor. Na sala que borite. Eu não era assim. Eu não o livro me dá coisa na cara. Mas eu caio na fornicação. Serviço à prophétie. E o serviço da profecia. A mensagem saiu que esta irmã veio com um filho no casamento. Este filho é bruxo. E ele combate este para que ele tomou a sua mãe como dominação existe. Eu os digo que as dominações existem. Os principados existem. Todas as coisas que nós vivemos não são normais. Se l'autorité ne se manifeste pas dans la totalité, se a autoridade não se manifesta na il y a des choses que nous devons réfléchir dans notre vie. Vous m'entendez? Há coisas que nós devemos refletir na nossa vida. Será que entendam? Irmão, numa igreja de Gambô, o doutor Maurício conhece. Pai, aqui, o meu peito dói. Dói aqui quando acordei. Eu sonhei e me bateram e ele negligenciou. Le monde spirituel existe. O mundo espiritual existe. A outra pessoa passou pela preparação. As coisas começaram a abrir. Se entra na preparação, as coisas não se abrem. Reflita. Parce que le mauvais esprit existe. Porque o mau espírito existe. Jésus qui les a vaincus. Jesus venceu. Nós também devemos vencer. Mas como venceremos? Voilà la procédure de l'enseignement. Eis aqui a forma de vencer. Somos na Juízes capítulo 6. Em Juízes capítulo 6. No seu versículo 3 está escrito. Quando Israel semeava, toutes ces nations là, todas essas nações ajuntavam, vinham destruir. Acompanhe-me cá em frente, por favor. Très important. Aqui é muitíssimo importante. Exemplo. Comment Juízes chapitre 1? Para os que escrevam Juízes capítulo 1. Aqui não temos como já uma hora. Juge chapitre 1er. Juízes capítulo 1. Commence par le premier verset. Começamos no versículo 1. Verset 13. Terça até no versículo 13. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël se sont rassemblés. E depois da morte de Josué, os filhos de Israel se ajuntaram. Demandèrent à l'Éternel, qui de nous montera premier pour combattre? Pedindo ao Senhor, quem de nós subirá o primeiro para poder combater? Dieu dit, Judas montera. Deus disse, Judá subirá o primeiro. Judas dit à Simeon, e Judá disse a Simeão, monte avec moi. Sobe junto comigo. Escuta como a Escritura confirma. Na Canaã, em Canaã, porção de terra. Cada tinha sua porção de terra. E também a Escritura confirma que Judá combateu, recebendo a sua porção de terra, mas ficou com alguns inimigos. Issacar também por sua vez com alguns inimigos. Benjamim também com outros inimigos. Deus que deu a terra, mas com alguns inimigos. Terão 100 vezes mais, mas com a tribulação. C'est-à-dire, quer dizer, basta de ter a bênção de Deus. Não esqueça que existe inimigo. Não sei se você Deus não tirará todos os inimigos. Deve deixar alguns. Já preguei aqui. Nunca preguei. Deixa por quê? Exode chapitre 23. Exode capítulo 27. Versículo 27. Até no versículo 29. Deus não vai expulsar todos os inimigos. Vai deixar um pouco para que nós cresçamos. Repito. Hoje ainda pertence a quem? Deram ao doutor Maurício. Pedro Angola pertence a quem?
deram ao apóstolo Moisés. Se quando sabe aí que E Deus pensa que hoje ainda, par exemplo, na 500 maisons. hoje ainda, por exemplo, tem 500 casas. Petrangola, par exemplo, na 400 maisons. E Petramol com 400 casas. Só a PC Dr. Maurice 500 maisons. Se deu Hoje ao ainda. Dr. Maurício 500 casas, Dr. Maurice só aí. Dr. Maurício basta de chegar, Ela occupé mandar. começar a tomar posse das casas. Só que as 300. Se ele é 300, 200 na Ticali. 200 casas, Deus deixou os inimigos. Apôtre Moïse. Apóstolo Moisés, Só as 250. se é 250, Apôtre na Petrangola. entrando em Petramol, 150 wana. 150 casas, Deus deixou os inimigos. O que Dr. Maurice. Se o Dr. Maurício A combien 400. for 400, C'est-à-dire à récupérer ele 100. se recuperou 100, L'ennemi va quitter 100. os inimigos ficaram Soit combien 100. 480. Se atingir 480, L'ennemi va quitter 20. e os inimigos ficaram 20. Soit à quitter 200. Se desceram 200, os inimigos subiram 300. C'est ça la loi du combat. Isto é a lei do Soit combate. ils ont matar. Se você, quando você L'ennemi sobe, va en quitter. os inimigos Só eu sobem. quitar. Se você abaixa, L'ennemi va en os quitter. inimigos sobem. Vous savez, nous avons côté la terre. Vou dar um exemplo aqui. Comment on va faire ce soir? Dans la Tem sœur. alguns irmãos e irmãs, Net sont à laquelle la famille. se eu Là, le papa, la maman, on soigne. encontrar o pai e a mãe, Question à l'émotion là tout. a primeira pergunta é Vous fácil. semblez ensemble. Será que oram juntos? Vous gênez ensemble. Jejuam juntos? Pai, mais moi, tu sembles Pai, Vous semblez en combien de temps? e quanto tempo? Ensemble là, maman. Eu oro. Combien? Quanto tempo? 15 minutes. 15 minutos. C'est-à-dire que Quer dizer que mon temps ensemble là, quem ora muito, t'as la exemple. vê exemplo. Nicolas sont dans la gêne. Esses dias se vê jejum, orando muito. Au moins, la terre, on a la nouvelle qui tire. Verá que o tempo de assistir T'as novela, la Facebook qui tire. tempo do Facebook, Mon temps, on a ta opéra bis. alguém pode pisar Au le no táxi, tirando o seu pé. Nicolas sont ensemble la terre. Mas esse dia, se não Mon não, temps, il y a ta alguém te pisar, Au moins, ça la route de vai esquecer que você é C'est-à-dire, de que mon temps, on a la molime. Se alguém crescendo o espírito, os inimigos Mais abaixam. ça, mon temps, qui t'a Se alguém abaixar o je espírito, vais matar. os inimigos sobem. Zambé. É por isso que Moi, on Deus a des não ennemis. tem como tirar teus inimigos. Dans le saut de l'Okola, Quando nós il y a crescemos, Zulongola. e ele tira. Quando crescemos, e ele diminui. Quando crescemos, até que vamos ser arrebatados, e todos os inimigos entramos em plena promessa que Deus nos Que le prometeu. Seigneur vous bénisse. Que o Senhor nos abençoe. C'est pour dire que É para dizer que esses poucos inimigos que Deus deixa, se não gerir bem, quando os inimigos de fora vêm, faz associação com esses inimigos. Dali verá em Juízes capítulo 6, será a coalizão das nações, mas esta nação está fora, o inimigo está fora. Mas como vai entrar? Se aqui não tem um aliado, verá o Satanás está fora, procurando as pessoas, olhando ao pé. Não tem lugar, João, não tem lugar. Pedro Judas. E esse aqui tem cara de entrando nele, e chegando perto de Jesus, porque o Judas era o inimigo perto. C'est-à-dire que les combats deviennent difficiles. Quer dizer que os combates tornam-se Les difíceis, ennemis surmontent. os inimigos crescem, Parce que la carte n'a pas porque dentro de il y a nós des forteresses. há fortalezas. Je compte à l'anga. Agora olha, Les ennemis du passé. os inimigos do passado, Les ennemis du os présent. inimigos do Les presente, ennemis du os futur. inimigos do futuro, Travaillent dans la vie des hommes dans le forteresse. trabalha na vida dos homens dentro da fortaleza. Forteresse, c'est le domaine du pensée. A fortaleza é o domínio do pensamento. Deuxième Corinthiens chapitre 10 verset 4. Segundo aos Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 5. Les forteresses, ce sont les pensées. As fortalezas são pensamentos Où le diable a l'ona la vie à battre. pela qual o diabo semeou na vida das Et ça, pessoas, la barrière. ficou fazendo barreiras. Frère Paul a lobby. Irmão Paulo diz, Ces forteresses-là essas fortalezas s'opposent se opõem à la
parole de Dieu. Na palavra de Deus. Le banzambe soke lobi. A palavra de Deus quando diz: Ndimelanga. Aceita-me. Okobika. E será Na salvo. makanisi ya moto. Mas nos pensamentos do homem Resistance há ça. uma resistência. Osambe la mona sambe. Ou seja, oração. O que é que eu Faut digo? négliger tout toi na te. E não negligenciar Faut esta négliger vida. père ou na te. Não negligenciar Ce sont esta des coisa. forteresses São où fortalezas le diable travaille na qual o diabo pour trabalha. renverser la parole de la foi. Poder distrair na palavra de Deus. Parce que dans le domaine de la foi, Porque no domínio da fé il y a l'assurance, há a il garantia, y a l'espérance, há a esperança, il y a la fermeté, é a firmeza, il y a la démonstration há de a choses demonstração das coisas invisibles et invisibles. invisível ao visível. Mais ça reste où? Mas fica onde? Dans l'homme. No homem. Maintenant, s'il y a les Mas forteresses, se há fortaleza, là où les démons résident, onde os dans les demônios pensées des gens, no pensamento nous da savons gente, qu'il ressemble. o homem pode orar, Ils ont gêné. jejuando, Maintenant, ils ont mis mal. mas quando Il se est daqui toujours prisonnier. está Il preso, marche toujours dans le doute, andando com dans la dúvida, peur, dans l'inquiétude. na inquietação. Qu'on soit délivré. O tal homem nunca terá libertação. Jacques chapitre 1er verset 5-6, on n'a pas le temps. João capítulo 1, Jacques 1, 5, 6. João 1, 5, 6. Si quelqu'un manque la sagesse qu'il a demande, Se alguém falta da sabedoria e inteligência, il lui pensa, sera accordé sans ele réponse. será dado sem Qui nenhuma ne doute pressão. pas. Que não duvida. Si quelqu'un doute, Se alguém duvida, qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. não imagina que receberá uma coisa da parte de Deus. Nalingina memabilo na domaine ya kolonga bitumba oyo eza na kati na biso. Temos levado no domínio de vencer os combates que se encontram dentro de nós. Mpona korenverse baforteresse ya besheki ya Para badefete ya poder dominar, bakaminoso, destruir todas essas coisas, derrotas, fortalezas. il faut moto abima É preciso que o homem saia andima ke aceitando nde naza boye da forma que estou aqui. eza na bademon. Há demônios. Ephésiens chapitre 6 verset 10 Efésios capítulo 6, versículo 10. jusqu'au 12e verset. Até no 12º versículo. Qu'est-ce que le frère Paul dit? O que o irmão Paulo diz? Dans le verset 12, 13 il dit No versículo 12 e 13 diz, azolakisa ke mostrando que nous n'avons pas à lutter contre la chair, não temos a combater, a lutar contra a contre les carne, dominations. contra as dominações, principautés. os Je vous principais. dis au nom du Seigneur Jésus. Eu vos digo em nome de Jesus Cristo. Côté até que domination est la loi. Não prega que a dominação é lei. Principauté da prophète. Principal é o profeta, não. Ce sont les démons qui existent, São demônios que existem, qui influencent les pensées que des hommes. influenciam os pensamentos dos homens. Les centres d'action, O centro da ação ce sont les pensées des hommes. são os pensamentos dos Parce homens. que les pensées des hommes, Por os pensamentos dos ce homens sont les moyens par lesquels são le o diable meio pela qual o diabo pour entra s'imposer para entrar e permanecer. dans de grandes décisions de nos vies. Nas grandes decisões da nossa vida, Le diable influence. o diabo também influencia aquilo. Donc nous devons la principauté, O homem pela qual os par principais, la domination. até as Et dominações, nous dominons vie naïe. domina a sua vida. Mataniste aux adibres. Os seus pensamentos nunca serão Ah, livres pourquoi pas au centre de la e Bible? nunca vai conseguir Só orar. mataniste aux adibres. Porque se os pensamentos são livres, Ah, au centre de la Bible. nunca vai conseguir. Só bateu au centre. Quando começar a orar, Tanga bandika. Seigneur quando Jésus. começa, Senhor Jesus, Forteresse. fortaleza, Ya mbongo abungisa. divinhou que ele bateu. Bon. Bateu, pão, Ah, centre de la bongo. meu pneu. Senhor, eu quero ali ver o seu Il est pneu. là qui m'a d'abord. E da forma que eu fui já rodinhão, da forma que o contentor foi parar no chão. Mais dans mon emploi, Mas je não, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Il y a un caractère aux choses. Quando aquele pensamento aparece, Il y a un mobile dans la Kimaï. do marido que ele fugiu, e decepção que ele encontrou, Il de y a repente, moi sur la next e esta mulher da forma que ele murmurou, Il y a famille là. o homem Moi, vai ma no chance chão, est d'esprit me soucier. pensando que o Espírito Santo ansiedade da sua vida. Turquie, Vou começar na Turquia, Vietnã, Mexico, México, Macamé, Koto. mas tu és bom, seja levado, mas Ah, tableau. aqui há quadro que sai, aqui é quadro. One is a déjà ma domination. Isso são as dominações. C'est-à-dire, contrôle.
Seigneur Jésus Cristo, quando $20 dossiers resolvidos e dólar também já subiu 50. Não sei como esta agora não sei onde vamos pagar, mas na boca do jamão mudou. Depois do curso, nós jogamos mentira. Ainda está falando. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus, les déceptions, a decepção permanecerão, mas tu não tem mais decepção, porque a promessa é entrará no fogo, vai sair, entrará na água, vai sair. Se passar isso nunca vai mudar nada. 1 Samuel chapitre 30 verset 1 jusqu'au 3e verset. 1 Samuel chapitre 30 versículo 1 até o 5. David quando chegou em Ciclage, encontrou a sua mulher, as mulheres levaram, as casas queimaram e todos os bens. A escritura diz, e ela sentou, chorou, até faltou a força de encontrar o chorar. Talvez ainda tenha força de chorar, mas David até faltou a força de continuar a chorar. E chegando, as pessoas veem o corpo no tempo. O homem já chorou e cansou. David a remarqué de ta E David chorou e até faltou a força de chorar. Se eu te dizer não se preocupe, neste corpo, e isso vai se preocupar. Haverá ansiedade, mas você é diferente. David quando chegou e ele levantou-se, limpou as lágrimas. Onde está o éfode? Traga. Vamos fazer o que? Você é diferente. Você quando chora nunca vai me dar chorar. Amém. E procurar o éfode. Deus eu não quero ver ninguém. Deus vai tirar todo mundo. Mas eu preciso ver. Eu devo enfrentar as derrotas. Devo enfrentar porque os meus pensamentos Jesus e ele pagou o preço. Única arma de vencer as fortalezas. Tem a garantia. A firmeza. A firmeza que nos falta às vezes. Todo mundo aceita que Deus opera. Mas a firmeza. A firmeza é o tempo. E este tempo. A escritura confirma. Abraão ne douta pas par incrédulité. Não duvidou pela incredulidade. Espérant contre toute espérance. Esperando contra toda esperança. C'est-à-dire que les forteresses. Isto as fortalezas. Pas souci. As ansiedades. La place par démon géant. É onde os demônios gigantes. Mayaca. Vem assentado e começar a capturar os teus pensamentos. Não raste por quê? Pai, estou cansado. Ouvi para isso já é uma flecha. Quando cansa, tem razões. Já chegou na sua cidade, orando, esquecendo que és um sorteio. Esquecendo que as coisas não estão na faiblesse, mas entra na fraqueza. Pegar toda a esperança tem. Média, não tem nada a fazer. Os pensamentos ultrapassados. Lá comprend que je suis déjà attaqué. Dali compreende que já c'est là où les dominations entrent. É onde as dominações entram. Para vencer essas coisas, c'est la foi. É a fé. La foi. É a fé. Sabe a coisa que David disse a Salomão? Salomão. Mais verbe manque place de à la maison que l'objet que t'as écrit. Mas verbo onde estava a minha pregação, apesar do tempo, foi: fortifie-toi. Esforça-te. Fortifie-toi. Esforça-te. Apesar de dar de tudo, mas tu fortifie-toi. Esforça-te.
Quero ver Deus. Quando pregava Josué, Moisés, o meu servo, morreu. Era possível dizer, mas começou Moisés para dizer que o trabalho que eu comecei com Moisés, tu vai continuar. Se Deus te fala hoje, não vai falar hoje, mas vai fazer-nos lembrar a morte de uma pessoa pela qual nós vimos hoje para levar a palavra do testamento. Continuar a je ne fais pas ma mission, não faço a minha mais je continue la mission de celui qui est mort a missão daquele et ressuscité. E ressuscitado. Il dit Josué, mon serviteur est mort. Meu servo morreu. Mais toi, tu vas faire entrer ce peuple dans vai fazer entrar este povo na terra. Fortifie-toi. Fortaleça-te, esforça-te. C'est que David a Salomon Salomon. Isto é a coisa pela qual David diz a Salomão. David, Deus também tinha dito a Josué. Não tema. Quero que todas as pessoas tenham receio, transformando este receio a uma vitória. Se eu te dizer que o medo ou o receio não existe, não farei a verdade. Mas há o receio da carne, há o receio dos demônios, há o receio do vodismo. Mas o receio do corpo, quando chegar, fortifie-toi. Esforça-te. Até os demônios, esforça-te. Até fortifie-toi, esforça-te. Dali, irmão Paulo concluiu. Vamos parar por ali e irmão Paulo, verset 10, allons-y. Efésios capítulo 6, versículo 10. Ephésiens 6, 10, allons-y. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. C'est-à-dire que fortifie-toi. Quer dizer, fortalece-te. C'est-à-dire que Jean-Louis. Não é que Jean-Louis seja forte, não. Je me fortifie dans le Seigneur. E eu fortalece-me dentro do Senhor. Há homem que colocou sua força, dispõe a sua força. O meu problema é fortalecer-me dentro deste homem. O problema é o que afinal? E ouça como homem, a pessoa gosta. Nabucodonosor chamou Shadrach, Abednego e Meshach e ajoelhem-me. Se não dobrou vosso joelho, eu vos lançarei na fornalha. O homem gosta assim. Como aceito a Jesus? Da forma que for levantar o meu joelho. E este fogo vai sumir. E Nabucodonosor vai aceitar que eu tenho Deus. O homem gosta assim. Mas Shadrach não era assim. Vendo o fogo. Dizendo rei, nós nunca dobraremos. Deus pela qual nós já dobramos vai nos libertar. E se também não nos libertar, se fizer que nós moramos, nunca dobraremos os joelhos. Viste? E ele não parou apenas na libertação. Se Deus também não libertar e queimando, não adoraremos. Prenderam-nos, levando. Os homens de hoje vai mudar a confissão de repente. E Deus também me deixa assim. E como que deixa assim? Foram uma coisa alegre. O rei cometeu um erro, dizendo para que 7 vezes 7 descansos. Esses homens que jogaram porque o fogo era demais. Mas eles, antes de entrar no fogo, o filho do homem já estava dentro do fogo. Quer dizer, o nosso problema é não tema fogo, mas aceitando que Deus tinha andará no fogo. Antes de Deus chegar, amém, e ele vai estar.
Pourquoi sa forteresse? Vai fazer cair a fortaleza. Daniel, vão te jogar na cova dos leões. Mata todos os leões. Mas Daniel, e nunca vão mudar Daniel. Nunca mudará a profissão. Antes de cair no buraco, o anjo do Senhor já estava ali, fechando a boca dos leões. Eu quero te dar a esperança. A prova que tu tens há um homem que já passou. A morte que tu tens há um homem que já passou. A atividade há um homem que já passou. Só porque quando você vai passar, seja vencedor. Eu quero que longe como as pessoas que têm esperança, fé, e vão receber e vai, depois de vir, levanta-se. Quero que tu comece a orar. Começa a orar pela todas as coisas que Deus te deu. Todos combatem pela au nom du Seigneur Jésus. Ora em nome do Senhor Jesus Cristo. Não estou ouvindo, irmão. Quero que tu oras. Quero que tu oras. Eu quero que tu oras. Quero que tu oras. Não estou ouvindo, quero que tu oras. Ora a segunda pregação que você ouviu. Ora a segunda pregação que você acompanhou. Ora a segunda a pregação que você acompanhou. Ora segundo ensinamento. Au nom du Seigneur Jésus. Em nome do Senhor Jesus. Sambela. Ora.